Oi, pessoal, para nossa live de quarta-feira. Esperar a Lady entrar. E hoje a gente vai falar sobre as discromias de pele, tá? Então, manchas, sardas, melasma, então todas as alterações de cor de pele, tá? Só esperar ela entrar aqui, a gente já começa a nossa live. Eu costumo colocar ela no YouTube, no final, ela fica gravada no YouTube, ela fica lá para depois quem quiser assistir. As perguntas vocês podem ir fazendo à medida que for decorrendo a live. Ou depois pode mandar pergunta para mim ou para Leide, né, no doutor.fernando.ramos, que é este cá, ou no da Leide, que é pela Elemente. Olha, gente, Ana Pinheiro entrou aqui, que saudades dessa garota sumida. Vamos fazer sua radiofrequência, tá? Eu vi lá sua mensagem. Coraçãozinho pra você também, tá? Aqui, ó, fofa. A Lady entrou. Ana, fica aí até o final, hein? Da live. Vou te falar, Eliette entrou também. Vai ter prova pra todo mundo depois. Oi, Lady. Olá, tudo bem? Parece que a semana passou rápido, né? De uma pra outra, Pois é, parece que nem virou a semana ainda. né? Como é de praxe, eu vou me apresentar, porque tem gente que não me conhece, que está pelo seu, vice-versa. Eu sou o Dr. Fernando, sou dentista. Eu sou periodontista, mas também trabalho com harmonização. A Leide, ela é esteticista, ela tem uma experiência grande em estética facial, cosmetologia. Ela também é consultora da Elemente, os dermocosméticos que a gente acaba indicando nos nossos tratamentos, tanto o tratamento consultório quanto o home care. E aí hoje a gente tinha feito o título da live, colocou lá hipercromia, né? E depois a gente viu que, na verdade, a gente estava deixando de fora aí uma série de alterações na cor da pele, né? Que não vai ser só hipercromia. Não é isso, Leide? Isso mesmo. Então vamos lá falar um pouquinho para o pessoal. Vamos, deixa eu só fechar essa janela aqui, porque tá um movimento de carro hoje. Peraí. Oi, Fabi! Como é que tá aí no Rio? Tá tudo bem? Dá oi para Ana Pinheiro, que ela tá online aí também. Bom, vamos lá. A gente precisava entender um pouquinho das colorações que nós encontramos na pele, né? E aí nós falamos assim, vamos falar de melasma? Eu falei, não, vai ficar muito específico, vamos falar das hipercromias em geral. Aí depois eu fui olhar e falei, gente, vamos falar, na verdade precisa falar de tudo um pouquinho, né, para o pessoal entender, para ficar mais fácil. Vamos falar de Então, discromia, né? isso são as discromias. As discromias, elas são todas as alterações na cor da pele, seja para mais, seja para menos, seja a coloração mais arroxeada, marrom, amarelada, entra tudo como discromia. Aí nós temos as principais discromias, né? As discromias, elas estão relacionadas basicamente com as alterações pigmentares e as alterações vasculares. Dentro das discromias, a gente fala das manchas, né? Então, a vida toda a gente fala assim, eu tenho uma mancha, eu tenho uma mancha. Mas a gente tem que ver o tamanho da mancha. Então, eu só considero mancha o que eu já consigo ver em um tamanho maior. Aquelas pintas pequenas, aqueles inícios, aquelas sardas pequenininhas, a gente chama elas de máculas. Aí eu posso ter várias máculas, uma junção de máculas que formam uma placa e essa placa forma uma mancha. Ou uma mancha que vai evoluindo e ela vai aumentando. Então eu posso ter uma pigmentação na pele que na camada basal ela já está totalmente ativa e de repente ela inflama, ela sobe, ela vem grande. Outras começam com um pontinho de nada e elas vão aumentando com o tempo. Por isso da Então, quando eu tenho importância da luz de UD na avaliação de pele, né? Sim, sim, a gente sempre pede isso para o profissional utilizar a lâmpada de UD, principalmente o profissional que vai trabalhar exatamente com o tratamento de mancha, porque a mancha ela varia muito de uma semana para outra.
Aí a gente vai ver aí que ela está relacionada ao estresse, à alimentação, ao estilo de vida, aos hormônios. A exemplo disso, nós temos as nossas olheiras, né? Que elas alteram muito. E assim, a gente falando em harmonização, a gente tem uma gama de procedimentos que a gente pode utilizar na harmonização, e vários desses procedimentos eles podem, por exemplo, no melasma, exacerbar o melasma, né? Então, a gente acha de extrema importância ter a luz de UD para conseguir fazer um bom diagnóstico, para a gente, na hora de fazer uma radiofrequência fracionada, um microagulhamento, a gente não piorar o quadro do paciente, né? Então, a gente tem que conhecer o nosso paciente, a gente tem que conhecer o problema do paciente para a gente não piorar, né? Sim. E a lâmpada de Wood, ela nos dá uma noção de como que está essa pigmentação a nível basal. Porque a gente fala muito das pigmentações superficiais e profunda, né? Eu posso ter essa pigmentação só superficial. Houve um momento que teve essa ativação e ela ficou ali, esse pigmento depositado nas camadas mais superficiais. Eu posso ter uma pigmentação que é superficial e profunda. Eu posso ter pigmentação a nível de derme, pode acontecer alguma disfunção, acontecer algum processo inflamatório, essa pigmentação foi para a derme, que é uma das mais difíceis que nós temos de tratar, né? Mas voltando para as manchas, né? Então, dentro dessas duas, que é as discromias pigmentares e as vasculares, vasculares a gente já está falando exatamente o que está relacionado com a circulação. Mas não só com a ativação dessa circulação, e sim com o estado desses vasos, o calibre desses vasos. Então, a vascular ela está relacionada exatamente com o que esses vasos estão extravasando no interstício, está tendo muita hemácia ali no interstício. Com isso, eu vou ter o quê? Oxidação, vou ter manchas mais arroxeadas. E as pigmentares, elas estão relacionadas basicamente com a produção do melanócito, que são as nossas células que produzem o pigmento natural da nossa pele, que é a nossa fotoproteção natural. Aí tem aquelas pessoas que têm a pele mais escuras, né? A gente vai classificar pelos fototipos, que a gente tem do 1 ao 6, né? Fototipo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O mais comum encontrado no nosso país, nós temos aí o fototipo 3 e o 4, né? Mas nós não podemos esquecer do fototipo 5 e 6, do fototipo 1 e 2, que são fototipos também. O 1 não pigmenta, ele vai estar muito relacionado com esses vasos mesmo. Já o 2 inicia sim um processo de pigmentação, não tão intenso quanto o 3 e o 4. O 6, que é a pele negra, ela já é totalmente pigmentada. E é uma pele que a gente precisa tomar cuidado com elas também. Tem profissionais que não gostam nem de mexer em pele negra, porque São os são peles extremos, né? mais... os extremos. A pele, o fototipo 1 e o fototipo 6, tem profissionais que nem que dispensam eles. São peles mais difíceis para a gente mexer e tratar elas. Então, assim, dentro das discromias pigmentares, eu até falei para as meninas, peguem papel e caneta. Então, vamos lá, nós temos discromias. Vai ter Aí prova nós temos depois, né, Leide? isso. Aí nós temos a divisão, que são as discromias vasculares e a pigmentares. Aí agora nós vamos falar das discromias pigmentares. Que aí eu tenho a acromia, hipocromia e hipercromia. Ou a hiperpigmentação, que é uma delas, né? O tema fala hiperpigmentação, mas a hiperpigmentação é uma delas, das alterações. A hipopigmentação e a mancha acrômica, a acromia. Quais são a diferença delas? A hiper é 1 tom, 2 tom, 3 tom, tudo que é acima da cor natural da minha pele. Então, ela é uma hipercromia. Depois eu vou ver dentro das hipercromias quais são elas, quais são as mais comuns que nós encontramos. Aí dentro da hipocromia eu tenho 1 tom, 2 tom, 3 tons, tudo que é abaixo da cor da minha pele. E a acromia é a mancha, é a morte do melanócito, eu não vou ter mais uma pigmentação. Ausência Leide, total, quando né? a ausência total. Quando que eu vou ter eu vou saber que é uma hipocromia ou uma acromia? Cessou a causa. Então, vamos falar das patologias que deixam a pele mais branquinha. A pitiríase versicolo, que é o famoso pano branco.
Então, quando o pano é uma alteração, né, uma alteração fúngica, é um fungo que a gente tem presente na nossa pele, dá muito no dorso, e a gente só visualiza ele quando nós vamos tomar sol. A gente vai tomar sol aonde não tem a proliferação do fungo, fica bronzeado. E aonde tem a proliferação do fungo, não bronzeia. Bom, o que que vai fazer? É uma patologia cutânea, né? Tem que procurar um dermato, tem que fazer o tratamento, descobrir qual a origem, tem que verificar o tamanho desse fungo, qual é ele. Depois que cessou a causa, você vai tomar um sol novamente, aquela mancha branca vai desaparecer. Essas são as hipocromias. Então, ficou a manchinha branca por algum motivo, até mesmo você ralou a pele em algum lugar, tirou as camadas mais superficiais, vai ficar um tom mais claro que o tom da sua pele, até esse pigmento subir novamente. Então, tomou sol, ativou o melanócito, vou ter uma nova pigmentação. O que mais me dá hipocromia? Psoríase. Quem tem psoríase, que tem essa descamação intensa ali, né? Que a gente tem essa renovação celular que aconteceria em 30 dias, acontece em 3 dias, 5 dias. Então, não dá tempo de ter uma maturação desse pigmento. Cessou a causa também, passou o período de crítico, né? Toma um medicamento, faz o controle total. A psoríase é controle, não tem cura, né? Nós sabemos que ela tem que ser controlada. Tomou sol, pigmenta novamente a pele, tá? Quem vencer a acromia? A acromia é quando eu tenho uma queimadura profunda, eu tive perda de tecido, eu tive morte celular. Utilizei, aí a gente entra lá, utilizei produtos para clarear minha mancha e esse produto foi tão forte que matou o meu melanócito. Então, temos muitas pessoas fazendo uso de hidroquinona discriminadamente. E aí a gente vê manchinhas brancas no meio das suas manchas, no meio do melasma. São melanócitos que foram o quê? Que levou-se a apoptose, morreu. Por quê? Porque utilizou produto demais. É o que a gente sempre fala, né? A diferença, Sim, né? é avaliar e saber o que está usando. Não, entre o remédio e o veneno é a dose, né? É a dose. É igual me perguntam. Nossa, né, com a gente como profissional, porque a gente vai para o 8 ou 80 com o paciente. Não pode hidroquinona de jeito nenhum. Aí a gente para e pergunta assim, poxa, se não pode, por que está vendendo? Né? Aí eu tenho que ir para as indicações. O seu caso é um caso para hidroquinona? A mesma coisa a isotretinoína, que é o Roacutan. O seu caso é um caso para isotretinoína? Então, faz bem? Não faz bem. Porém, se está no mercado, pode-se fazer uso, mas de Com a forma correta indicação, controlada. né? Isso, e procurar o profissional adequado para poder te orientar em relação, para ver a questão da dose, o tempo que você vai usar, se a forma, o que serve para mim não serve para outra pessoa. A tal do que eu vou comprar o que o meu vizinho comprou, pelo amor de Deus, não faça isso. Ou vou tomar o remédio do meu irmão, né? Tomar o remédio do meu irmão não dá, tá? Aí eu tenho a acromia. Então, a acromia é a morte celular. Por muitos anos, né, nós falávamos aí, o pessoal da parte da ciência também tratava o vitiligo como uma acromia. Só que nós já estamos tendo aí recentemente, há mais ou menos de 10 anos para cá, a gente já está tendo repigmentação desse tecido. Então, já está tendo tratamentos que reativa a memória celular do melanócito. Ele não está morto, né? O que ele tem é o quê? Uma disfunção aí. E aí eu não posso mais considerar o vitiligo como uma acromia. Porque Não ele vai posso mais repigmentar. considerar. Ele repigmenta. No caso da acromia, eu não vou ter repigmentação. Então, eu tenho uma alteração comum na pele madura, que é a leucodemia gutata, a famosa sarda branca que as pessoas falam. Ela é uma acromia, ela não pigmenta, por nada. Então, assim, a gente tem um único tratamento que é feito sobre queimadura, é queimadura com nitrogênio, e os dermatologistas, eles vêm, eles queimam uma ou duas lesões, esperam 3 meses para ver como que ela vai reagir, para ver se ele queima as demais. Então, assim, tem que esperar um tempo para ver se vai dar a resposta que eles querem. Não é um tratamento assim 100%. Vou fazer esse tratamento e vou ter um resultado 100%. Então, a leucodemia gutata é o mais comum que nós encontramos nas peles mais maduras aí.
que é a famosa melanose branca, né? Nós temos a melanose solar, essa é a melanose solar branca. Seria uma mancha senil, né? É a mancha senil, que a gente tem ela castanhada e ela sem pigmento nenhum. Lógico que as acromias, elas se tornam aparentemente mais inestéticas na pele mais escura. Então, assim, uma leucodemia gutata na pele fototipo 3, ele não vai ser tão visível quanto uma leucodemia gutata num fototipo 6. A mesma coisa o vitiligo. Se você busca essa alteração na cor, né, o vitiligo numa pele do fototipo 3, e tem até uma imagem na internet das mãos. Tem mãos, tem 12, 6 pares, né? Tem 12 mãos ali, do fototipo 1 ao fototipo 6. Você vai ver que o vitiligo, quanto mais vai subindo o fototipo, mais inestético vai ficando. E Tem chama mais atenção. até dar uma dica aí, às vezes para quem está vendo e não está entendendo. Agora há pouco eu estava acompanhando uns stories e a Tony Derme postou, não sei se você viu, a Tony Derme postou duas fotos, uma com um textinho explicando o que é, quais são os fototipos, e no outro stories foi explicando como você classifica. Estava bem didático, então para quem não entendeu, para o leigo, para quem está aprendendo, depois dá uma olhada lá nos stories da Tony Derme, que eles colocaram lá o fototipo, bem bacana, tá bem didático. A gente começou a ouvir falar muito de fototipo depois que surgiu a lei do negro, o chamar a pessoa e tal. Aí as pessoas começaram a se preocupar em relação às raças, né? Os tipos de raça, os fototipos, os tipos de cores. Hoje está bem mais conhecido os fototipos do que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, né? Bom, então das discromias, eu tenho a pigmentar e a vascular. Dentro da pigmentar, eu tenho a acromia, a hipocromia e a hipercromia, né? Estou acompanhando aqui no meu mapa. Então, assim, eu também fiz uma aqui, porque tem que acompanhar, é muita coisa, dá um nó na cabeça da gente. Então, vamos falar um pouquinho, nós falamos aí um pouquinho da acromia, da hipocromia. Então, a hipo, se a sua causa, repigmenta a pele, independentemente. Caí no asfalto, ralei, aí não foi tão profundo, foi mais superficial. Fechou a lesão, cicatrizou, a pele voltou, se recompôs, tomou sol, vai pigmentar novamente, tá? A acromia é a morte celular. Já a hipercromia são os pigmentos acima da cor da minha pele. E aí, o que nós temos mais comum? Então, vamos falar de iniciar do nascimento. As sardas, que são hereditárias, Eu né? acho charmoso. Eu também acho lindo, né? Mas, assim, a gente... É aquela coisa assim, né? Não é em você, né? Quando a gente fala, eu falo, nossa, mas as suas sardas são lindas. Porque não é em você. Eu queria fazer uma maquiagem e ficar com a pele lisinha, igual uma pele de porcelana. Eu tô toda pintada. Eu sou toda pintada. Já ouvi muito isso. E aí é uma alteração, né? Ela é considerada uma alteração celular benigna dos melanócitos, é hereditária. Então a gente já observa, tem crianças que já nascem com elas, a gente já começa a ver pontinhos delas desde bebê. Outras crianças, a gente começa a visualizar a partir dos 10 anos de idade ali, conforme vai se expondo à radiação. Então, as sardas, que são as efélides, elas são uma das dermatelioses. As dermatelioses são todas as alterações causadas pela exposição solar. E ela está exatamente ligada à exposição solar. Apesar dela ser hereditária, ela está ligada à exposição solar. É a exposição solar que faz a gente ter a proliferação delas. Só um minutinho, Leide. A gente vê muita sarda em paciente em fototipos mais baixos, correto? Sim. Sim, e tá bem. A gente tem um fototipo, a gente chama de fototipo 2 com pé no 3, né? Que é aquela pessoa mais ruivinha. Tem uma ruivinha linda que entrou aqui agora há pouco, eu não vou falar quem que é, mas ela vai se identificar aqui se ela ainda estiver na live. E o 3. O 3 está bastante ali também, né? As sardas. Aí, Leide, como que eu vou tratar? A primeira coisa, quem tem sarda ativa, porque assim,
Se o seu pai, a sua mãe ou a sua mãe tem, ou alguém, os avós, alguém na família tem sarda, o seu filho ou você tem predisposição a ter. Pode ser que ela já venha pigmentando desde cedo. Pode ser que ela só vai pigmentar depois que você começar a se expor à radiação. Pode ser que ela só pigmente depois de muito tempo exposta à radiação. Aí vai depender muito de quem? Do processo inflamatório da sua pele, de como você trata a sua pele. Se você está só batendo nela ou se você está batendo e está acalmando. Está Aí as lavando com pessoas sabonete Rexona, né? é. Aí você pergunta assim, Leite, como é que eu vou prevenir essa pigmentação das minhas efélias, essa proliferação delas? Eu gosto muito da vitamina C bioestimuladora. Gosto muito, porque são os radicais livres que fazem essa mutação benigna dos melanócitos aí. Então, a vitamina C bioestimuladora, ela é maravilhosa para esse processo. Eu não vou ficar abusando dela, mas ela ali 2 vezes por semana é excelente para evitar, tá? O Hoje, que ela aqui. hoje eu vejo muita gente quando eu começo a fazer uma anamnese para poder fazer uma radiofrequência, algum outro tratamento de harmonização, e aí eu sempre costumo perguntar o que os seus pacientes estão usando de produto, até para eu saber se cabe uma indicação de algum home care, se eu posso substituir algum outro e tal. E aí tem muita gente que fala assim, eu estou usando vitamina C todos os dias. E a gente já fez, né, a live sobre vitamina A C, no vitamina caso C. da bioestimuladora, que a gente não faz o uso, né, dela diário, só na primeira semana. Então, assim, a gente vê aí alguns erros, né, clássicos. Aí entra aquela outra questão. Leite, eu tenho uma filha, eu tenho um filho, tá com 5 anos. As sardas estão começando a aparecer. Lógico, eu não vou usar a bioestimuladora, né? Eu vou usar qual? A vitamina C protetora. Então, se você me perguntar qual que tem no mercado, eu vou falar da Element, porque foi uma desenvolvida com um produto próprio que não vai agredir a pele da criança, né? Que é o Celguard, a nossa água protetora. É ela. Então, a gente está entrando aí nas crianças, até mesmo para proteger dessa luz visível, a gente está deixando muito as crianças com celular, na TV, nesse período agora. É interessante utilizar o Celguard. Aí nós vamos para as outras alterações, né? Nós vamos falar do nosso grande vilão, doutor Melasma. Eu acho que é o que todo mundo queria ouvir aqui primeiro. Todo mundo quer ouvir o Melasma. Então, eu vou falar um pouquinho dele agora, depois eu vou falar das manchas vasculares, porque o melasma ele também está relacionado com essa alteração vascular. Então, vamos lá. A gente já tem estudos hoje comprovando que o melasma também tem essa disfunção hereditária, ele também é hereditário. Eu já consegui ver uma criança no berçário do meu filho de 9 meses de idade com um melasminha, assim, ó, o desenho, aquela sombra. Eu parei, eu falei, eu não acredito. Eu nunca tinha visto a menininha de 9 meses de idade com aquele sombreado. Eu parei, eu falei, não, deixa eu ver se não é sujeira. Deixa eu dar uma olhada se não é sujeira no rosto dessa menina. Eu falei assim, gente, não é que é hereditário mesmo. Aí nós temos a questão da ativação. Então, o melasma, ele está bem no meio do fototipo 3 e 4. A gente pegar um fototipo 2 com melasma é muito mais difícil. E um fototipo 5 também. É difícil você ver uma mulata com aquele melasma escuro. Você vai ver o melasma bem relacionado ao fototipo 3 e o fototipo 4. Eu não sei E aí, se pode ser uma impressão, mas, por exemplo, quando eu pego fototipos mais baixos, às vezes eu observo mais alterações relacionadas à vascularização do que melasma. Então, por exemplo, eu vejo alguns pacientes com muita rosácea em fototipos mais baixos. sim, nós vamos falar das alterações vasculares, que isso está muito relacionado com medicamento, com estilo de vida, com produtos químicos, né? Com muitas coisas aí. A gente vai ter muito isso agora com os profissionais da saúde que estão usando muita máscara, forçando demais, apertando demais. A gente vai ter muitos problemas de pele, muitos. A gente vai ter muitos dentistas aí também com problema de pele nessas regiões por forçar muito a máscara. E tem que cuidar muito, cuidar bem. Esse é um dos pontos também. Então, o melasma, ele está basicamente, nós temos a função dele hereditária, ele está ligado à alteração hormonal,
Por isso que é interessante eu ter a lâmpada de Wood, porque com a lâmpada de Wood eu consigo avaliar a ativação desses melanócitos a nível basal. Muitas vezes essa mancha ainda não chegou na superfície e ela está só lá ativando. Então a pessoa está com 20 anos e ela está começando a ativar ali. Se ela ainda não subiu, eu vou fazer de tudo para manter ela lá embaixo. Mas eu vou deixar o meu paciente muito ciente que em algum momento vai acontecer algo que essa mancha vai subir. Ele pode estar com uma imunidade mais baixa, ele pode fazer um procedimento mais agressivo, ele pode entrar no nível de estresse muito alto aí. Ele pode pode começar a tomar, fazer reposição hormonal, pode começar a tomar algum tipo de vitamina, um corticoide, alguma coisa pode acontecer que essa mancha vai subir. O que ele vai ter que, a partir do momento que ele descobre que ele tem essa ativação desses melanócitos a nível basal, a gente vai trabalhar para manter esses melanócitos o quê? Mais calmos. Mais calmos. Ter uma pessoa Já que viu da gestação também. Então, a gestação é um hormônio, é um hormonal, né? Quando a gente fala da gestacional, o melasma na gestação, ele é hormonal. Só que a gente classifica ele como cloasma durante a gestação. E aí cessou o período da gestação, cessou o período da amamentação e essa mancha permaneceu, ela deixou de ser um cloasma e virou um melasma. Aí ela já ficou uma disfunção definitiva, tá? A Eliette aqui, ó, a amiga minha, tá falando que a dela já passou da superfície, tá 3D. Mas não tá assim, não. Eu vi a Eliette semana passada, não tava com um melasma assim, não. Exagero. Tá. Aí nós temos o melasma, ele pode, a alteração hormonal, então eu já vi meninas com 15 anos, 18 anos, começou a tomar anticoncepcional, ativou ele. Aí nós temos mulheres que ativam durante a gestação, que é o cloasma. Outras não ativou durante a gestação, mas começou a ativar no período que não é tão comum isso, mas pode ativar na reposição hormonal, lá na menopausa, tá? Pode ativar eles. Pode ativar com alguma coisa que tomou de suplementação nas academias aí, algo assim. Ou passou por um processo inflamatório, alguma patologia autoimune, ele ativa também. Então, entra aí os corticoides. Então, os imunossupressores também pode ativar eles, porque essa pele fica mais sensível. Aí nós vamos entrar lá na vascular, que não é ativada exatamente pelo medicamento, e sim pela pele ter ficado mais sensibilizada, perdido proteção, e aí ativa o melasma, ele entra como um repositor, e o que ele faz é produzir pigmento. Então, é um tipo de proteção, só que aí entra em disfunção ele, porque ele já estava ativo lá na camada basal. Aí nós temos a melanose solar, que é muito, a gente fala que é a irmã do melasma, a melanose, né? Mas ela vai surgir exatamente pela exposição solar. Leide, o melasma, ele pode ser ativado pela exposição solar? Pode também, tá? Quando eu consigo identificar que é uma melanose e quando é um melasma? Pelo tamanho, tá? Eu posso ter ver só uma pontinha aqui, eu acho que é uma melanose. Quando eu jogo a lâmpada de Wood lá embaixo, eu tenho todo sombreado do melasma, na ativação dele. A ponta do iceberg, e depois a gente vê o iceberg, né? Aí eu não posso, por isso que eu não posso trabalhar a mancha sem ter uma lâmpada de Wood. Não tem como você trabalhar a mancha sem ter uma lâmpada de Wood. Aí tem a melanose solar. A gente tem a melanose por queimadura, né? Então nós temos a reação química, por exemplo, de um agente químico com o sol e provocar uma melanose. A queimadura que a gente fala com limão na praia, que é muito comum, pessoal. Tá tomando a cervejinha ali na praia com limão, pinga o limão, não percebe, toma sol e dá uma queimadura solar. É uma melanose por queimadura solar ali. Então, nós vimos dentro das hiperpigmentações, sardas são as efélides, a melanose, o melasma, o cloasma. Para vocês terem ideia, o bronzeamento está dentro da pigmentação, da hiperpigmentação. Tá classificado. É uma hiperpigmentação transitória. Por quê? Porque eu fui para o sol, me expus, meus melanócitos todos foram ativados ao mesmo tempo, eu fiquei com aquele bronzeado lindo. Depois de 30 dias eu começo a perder esse bronzeamento, porque aquelas células que foram pigmentadas por essa ativação dos melanócitos,
elas começam a se degradar. Então, nós chamamos de pigmentação transitória, tá? Agora a gente vai falar das manchas vasculares. Aí dentro das manchas vasculares, eu tenho as transitórias e tenho as permanentes. Que eu tenho algumas pessoas aí que não aceitam de jeito nenhum as suas manchas permanentes. E as pessoas precisam entender que dessas manchas vasculares permanentes, precisamos tomar muito cuidado com elas. Quem tem, tem que ter aceitação. Normalmente, quem tem, já foi no médico, faz acompanhamento desde criança, já tem essa autoaceitação delas. Então, dentro das manchas vasculares transitórias, nós temos o eritema, que é aquela vermelhidão. Aí essa vermelhidão, ela pode ter sido provocada. Eu na estética, eu provoco vermelhidões para poder uma boa permeação do ativo. Então, eu faço o quê? Leves ai, não saiu. Bom, vou fazer leve, né, ali, e para poder o quê? Essa pele ficar vermelhinha. Quanto mais vermelha tiver essa pele, eu tenho mais ativação, circulação sanguínea, eu vou ter uma ativação melhor, uma permeação melhor dos ativos. Quando a gente faz, por exemplo, um microagulhamento. Sim, quando a gente põe calor, por exemplo, né? Coloca um vapor, coloca uma máscara, eu vou ter isso. Eu posso ter essa hiperemia por uma reação alérgica. Passei um produto ali, alguma coisa, puf, a pele avermelhou. Então, nós chamamos disso de eritema transitório. Até Tá? a mesma exposição ao sol, né? Sim, é uma reação da pele, um processo inflamatório, ela está reagindo. Ela precisa reagir para poder combater algo que está diferente do que é o normal dela. Aí nós temos a cianose, que é a falta de circulação por algum motivo, né? Falta de oxigenação, a gente vai ter aquele tom mais azulado. Enquanto eritema eu tenho um tom vermelho, aquele vermelho vivo, a cianose eu tenho um tom mais azulado, que é a falta de circulação. É igual você amarrar e fazer um toniquete, então vai começando a ficar mais azulado ali. Eu tenho a equimose, que é o extravasamento das hemácias nos tecidos moles. Isso acontece muito no processo cirúrgico, né? Isso pode acontecer durante uma aplicação de toxina, pode acontecer pegar um vasinho ali, ter um extravasamento e tal, pode acontecer durante um preenchimento. Isso é comum de acontecer num procedimento minimamente invasivo ou um procedimento cirúrgico. E temos o hematoma, que o hematoma é como é que a gente fala? Aquele trauma mesmo que deu no local e teve rompimento de muitos vasos ali, que é onde fica preto, escuro. Por que eu tô falando disso? O que ele vai dar de diferença da equimose por hematoma é porque no hematoma a gente também tem aumento volumétrico, né? Sim, é o tamanho, né? O tamanho da lesão ali. O hematoma é uma equimose 3D, gente, é isso. Mais ou menos. Por que eu preciso tomar cuidado com equimose e com hematoma? Por quê? Porque a hemácia, quando ela tem esse extravasamento nos tecidos, a gente consegue visualizar ela mais aqui na superfície e ela também oxida. E essa oxidação dela é o que transforma a mancha por hemosiderina que a gente fala. E quando isso acontece a nível dérmico, porque os capilares e os vasos estão a nível da derme, nos dá um trabalhinho poder remover essa mancha dali, que é a mancha dérmica. A gente já vai ter que trabalhar mesmo ela através do sistema linfático. Então, quando se tem uma equimose ou um hematoma, a gente tem que trabalhar e ativar muito bem esse sistema linfático para começar a fazer o quê? Ter uma fagocitose aí, ter uma varredura, uma eliminação o quanto mais rápido possível. E a pessoa, quando a gente fala para ela, não toma sol, pelo amor de Deus, não toma sol, criatura de Deus, né? A gente vê muito isso em quem faz aplicação de varizes. Vai lá fazer a aplicação e aí hoje a gente tem os farmacêuticos, os biomédicos fazendo e eles pedem, né? Os enfermeiros, não toma sol. E aí a pessoa vai lá e toma sol e pigmenta. E aí fica com as pernas todas pintadas. Fica igual um dálmata, todo pintado. E isso dá um trabalho para a gente poder remover aí com os procedimentos. Dentro das definitivas, né, das permanentes, da alteração muscular permanente, aí nós temos a mais comum encontrada na face, a telangiectasia. O que é isso? Aqueles vasinhos. Então, regiões de telangiectasia é a asinha do nariz. Em volta da asa do nariz, eu vou ter esses vasinhos, esses capilarezinhos, né?
a gente chama de vasos, mas são capilares, bem superficiais, bem aparentes. Então, eles vão estar mais expostos. Aí nós vamos ter as petecas, que são aqueles sinais vermelhinhos, aquelas bolinhas vermelhas, Ei, só uma muito... pergunta, rapidinho. Em relação a... Não, passa. Passa. Pode Passou? continuar. Passou. Lembra aí? Passou. E aí nós vamos para o angioma, que é o nevo rubi, e o hemangioma. O angioma, que é o nevo rubi, é aquela mancha vermelha que as pessoas nascem normalmente num lado, numa hemiface ou na testa, que ela é congênita. Normalmente o bebê ele vai crescendo, ela vai sumindo, ela vai reduzindo o tamanho, fica assim, meio vermelhinho. Esse é o nevo rubi. Na estética, a gente precisa tomar cuidado porque tem ativação de capilares aí. Já o hemangioma já tem a questão eu esqueci. Peraí que eu vou lembrar. Que já são essas manchas, essa mancha mais escura, essa é a comprometedora. Então, as pessoas que têm essa alteração dessas manchas do hemangioma mesmo, tratamento estético, Eu sim. estava até tratando uma amiga minha semana São os vasos passada. cavernosos, são os vasos cavernosos. É o comprometimento aí, o aumento dos vasos cavernosos nessa região. Eu estava atendendo uma amiga minha semana passada e chegou uma dentista lá e aí essa colega minha falou, aí, ó, será que não dá para tratar? E ela tinha um hemangioma aqui nessa região, próximo ao nariz e próximo ao lábio. Eu falei, se a gente Bem fizer comum. qualquer coisa em cima, primeiro que vai jorrar, né? Vai jorrar sangue, porque a região está hipervascularizada, né? Sim, a gente precisa tomar cuidado com calor, com trauma, com tudo. Então, assim, eu tenho um irmão, né, que tem problema com hemangioma. Nós tivemos aí um 2018 para 2019, foi bem complicado, porque o dele é bem raro, que é na extremidade, e o dele ataca o osso. O dele vai comendo, corroendo o osso. E até a gente descobriu, deu um trabalhinho aí para a gente poder fazer a quimioembolização. E aí, conversando com os médicos lá no AC Camargo, em São Paulo, eles disseram assim, que todas as alterações vasculares eles tratam como hemangioma. Não tem essa diferença que a gente encontra nas literaturas de angioma e hemangioma. Para eles tratam iguais, porque é a proliferação dos vasos. Né? Então, quem tem as duas... Aí eu falei, opa, no angioma, a gente ainda falava assim, pode tratar, a gente pode fazer isso, pode tomar um cuidado ali. Falou que é para tratar igual, tanto o angioma quanto o hemangioma, A tá? Aí a rosácea sigla... entra onde nisso, Leide? A rosácea, ela entra no eritema. Ela é uma mistura do eritema com a telangiectasia, que aí é o aumento dos vasos, desses vasinhos, desses capilares, mais a disfunção na glândula sebácea. Mas a gente pode ter a rosácea sem... Vascular e seborreica. Então, a gente pode ter ela ali, como se eu falasse, como se ela fosse seca, né? Sem uma crise acneica associada. Não, não porque ela vai inflamar a glândula sebácea. Eu posso não ter pústula ali. Não Tá. posso ter pústula, o pus. Mas eu vou ter uma alteração aí na glândula sebácea. Aquela rosácea que eles falam que é 100% vascular, que ela tem uma predominância mais dos vasos do que da proliferação da glândula sebácea em si, que é a do nariz. Aquela que o nariz vai virando tipo um tomate. A É o que pessoa eles chamam parece... de é uma rinofima, não? Isso mesmo. Que ela parece que ele tá com um nariz de palhaço ali. Que tratamento só que a gente tem mais eficiente hoje é a luz intensa pulsada para ela. Hoje, para rosácea, que nós temos mais eficiente é a luz intensa pulsada. Tá vindo o ozônio aí para quebrar um pouco isso, né? Mas a gente precisa comparar o tratamento com os dois para ver qual que é melhor para rosácea, se é a luz intensa pulsada ou o ozônio. Bom, então nós falamos de todas essas. Leide, quando tem uma mancha vascular, então vai para o lado roxo,
né? Ou vai para o lado vermelho, certo? E quando eu tenho a mancha pigmentar e vascular? Uma mista. Uma mista. Então, quando eu entendo que eu tenho manchas vasculares e quando eu entendo que eu tenho manchas pigmentares, eu consigo entender a olheira. Vamos falar da olheira agora. Então, eu tenho olheira vascular, eu tenho olheira pigmentar, eu tenho olheira pigmentar e vascular, e tenho a olheira total, que é a estrutural, pigmentar e vascular. Por isso que a olheira a gente não consegue tratar de um único jeito, na grande Não, maioria das tem que vezes. buscar vários tipos de tratamento. Vai para os preenchedores, vai para os clareadores, vai para o retensificador, vai. Aí, quando aí entra estrutural no meio, que é onde eu tenho tanto perda de derme, a minha região mais fina que eu tenho do corpo é o orbicular dos olhos. É a região onde eu tenho a maior ativação muscular, né? Porque é um músculo involuntário aí. Você não pensa que vai piscar o olho e você pisca o olho. Precisou lubrificar, ele pisca sozinho, né? Uma coisa que acho que vai ser importante falar, porque assim, eu faço preenchimento para olheira. E às vezes, num certo momento, a gente vê, quando a gente faz só o preenchimento, você termina, sobretudo quando você vê que ele realmente teve perda de estrutura, desculpa, estrutura óssea, né, de tecido gorduroso, você coloca ali o ácido hialurônico, inicialmente fica bom. Mas aí você começa a perceber a falha do tratamento, né? Assim, quando a gente deixa de lado outras terapias por outras causas. Então, assim, dificilmente a gente vai ter uma olheira que é só por conta anatômica. É difícil, Se fosse muito só a difícil. causa anatômica, só o ácido hialurônico conseguiria resolver. Mas a gente tem outras sete de questões que estão envolvidas que a grande maioria que faz a harmonização passa desapercebido, faz o preenchimento com ácido hialurônico, manda o paciente embora. E eu já recebi muito paciente que voltou e falou assim: ah, deu uma bolsa. Tá com uma bolsa. Depois que eu preenchi, deu uma bolsa, né? Por isso que eu gosto muito tanto de bioestimulação, né? Até mesmo para a gente poder preencher, eu preciso ter uma pele com elasticidade, com boa produção de colágeno para suportar um ácido hialurônico, por mais que ele seja não reticulado ou de baixa reticulação, né? Precisa, não tem como. E aí é onde entra de início a questão do jato de plasma, da radiofrequência fracionada, porque além de eu ter perdido estruturas internas, eu tenho excesso de pele, né? Eu começo a observar o meu envelhecimento natural quando eu começo a ver a minha pálpebra começar, né, sumir, a minha pálpebra móvel começa a sumir, a pálpebra superior, ela começa a sobressair aí. Eu E aí fiz, começa a preocupar. eu fiz na minha mãe, Leide, a fracionada com aquela ponteira linear da Tony Derm, deve ter umas 2 semanas, eu acho. Com uma semana eu fui na casa dela para ver como é que ela tava. O olho faz assim. Eu fiz o rosto todo, eu usei a ponteira em forma de carimbo, né? Depois eu troquei para linear e eu fui trabalhando algumas marcas de expressão, trabalhei ao redor dos olhos. E minha mãe já tem 70 anos, então assim, ela já tem um pouco de flacidez facial, né? Mas ao redor dos olhos foi impressionante, o tanto que já tinha melhorado com uma sessão. Eu gosto muito, assim, a associar os dois, porque a fracionada, eu gosto dela porque ela faz isso aqui, ela abre. E depois você vem com o jato ele repuxa, ele repuxa muito mais do que a fracionada. Então, os dois se complementam aí. Se souber fazer a avaliação certinha, aonde que eu tenho, se eu tenho mais pele, se eu tenho mais flacidez, o que que eu tenho mais aí, associar os dois, o resultado é muito bacana. Só que aí entra um problema nessa história aí do jato e da fracionada. Quem que entra? A olheira vascular, por conta do calor, né? Então, toda vez, a olheira pigmentar, ela assim, é mais difícil da gente encontrar uma pigmentar sozinha. Eu vou ter mais a vascular no meio, porque a vascular ela está realmente relacionada tanto com a estrutura, porque é a minha região mais fina, tem a questão hereditária da olheira vascular, porque esses vasos vão ficar mais aparentes, mais dilatados, e tem a questão do movimento do músculo. Então, quem tem olheira vascular tem que dormir. Quem tem olheira vascular tem que descansar, tem que relaxar. E as pessoas não entendem isso. A pessoa que tem olheira vascular, a gente pergunta para ela quantas horas você dorme.
2. Eu durmo 5 horas, para mim tá excelente. Tá excelente para o teu organismo hoje, mas para tua olheira não tá bom. Precisa relaxar, precisa descansar essa musculatura, né? É, a Ana aqui, ó, a Ana trabalhou comigo lá no Exército, a gente trabalha junto na clínica dela. Ela não dorme, coitada. Ela Aí tá aqui, ela tô no colocou, sal. tá no sal, coitada. Então, assim, ó, aí eu vou ter aí a olheira vascular que ela vai ter, a gente poderia dizer assim, ela vai ser agravada com calor. E aí, aonde eu faço essa avaliação da olheira vascular, eu preciso ver, é vascular, então eu preciso usar um ativo para trabalhar esses vasos. É onde erra o diagnóstico. As pessoas pegam uma olheira vascular e tacam ácido cólico. Eu fico assim, eu fico sem entender o para quê. Pega uma olheira vascular e quer tacar mandélico nessa região, quer afinar mais ainda essa pele. Não faz sentido um negócio Tinha que desse. ser o contrário, né? Tinha que aumentar a espessura tecidual, né? Gente, tem que usar ácido hialurônico tópico, tem que hidratar. É uma região, quanto mais hidratar, melhor. Eu não posso perder camadas de epiderme aqui. Eu preciso redensificar a epiderme. Quando a gente fala de redensificar, a gente só leva o pensamento para a derme, né? Para flacidez, para preencher, para volume. Não. Na olheira, principalmente a olheira, eu preciso redensificar a epiderme. E é uma região muito fina. Quanto mais vaso aparente a pessoa tem, Mas como que que eu vai vou avaliar? aparecer, né? Mais fina ela é. Então, eu vou levantar e vou avaliar. Levantei, estou visualizando esses vasos demais, a olheira vascular vai estar instalada aí. Aí eu vou para a lâmpada de Wood. Eu posso até não estar vendo essa alteração ainda de oxidação desses vasos, porque a pele jovem, 25 anos, 30 anos, ainda não dá para ver direito. Mas quando você joga a lâmpada de Wood, está lá o panda. A lâmpada de Wood você consegue visualizar a dilatação desses vasos. Aí o panda tá lá. O que é engraçado é porque quem já fez uma avaliação com a luz de Wood fala que não quer fazer nunca mais, né? Porque a gente consegue ver todos os defeitos. Né? Mas é isso, tem que ver. A gente precisa ver, né? A gente consegue visualizar se tem toxina, a gente, né? Quanto tempo que a pessoa está usando, a gente consegue visualizar a questão dos preenchedores, como é que tá, consegue visualizar. Até PMMA, dependendo de como que ele está ali, a gente consegue visualizar ele na lâmpada de Wood, essas estruturas. Aí a gente tem 2 produtos, ó, para a região dos olhos, tá? Um que é para trabalhar a cor. Luminier. Esse aqui, gente, não tem código, mas ele tem ativos clareadores que vão inibir o pigmento e vai inibir os vasos. Ele fortalece. Eu tenho um ativo chamado aloxil aqui, que ele fortalece os vasos e os capilares, a parede desses vasos. Então, quando eu fortaleço essas paredes, eu vou fazer o quê? Que eu tenha menos, né, extravasamento de hemácia no líquido intersticial, tá? E tenho o Filerai. O Filerai, ele vai trabalhar exatamente essa hidratação da região, a redensificação dérmica e epidérmica, e ele tem um ativo que faz a contração da pele. Então, se eu faço um jato de plasma que já tem esse grande benefício de fazer essa contração, essa diminuição do tecido, e utilizo esse produto aqui depois do jato, maravilhoso a manutenção. Mas uma vez ter feito o jato de plasma, não quer dizer que eu nunca mais vou fazer. A pele ela vai continuar envelhecendo, ela vai continuar no processo dela. Então, tem pessoas que têm indicação de jato ou uma vez por ano ou a cada 6 meses, para poder o quê? Para a pele se manter firminha ali. Para quanto mais. E tem pessoas que ela vai ter que fazer a blefarocirúrgica, né? A blefaroplastia. Mas você vai quê? Quanto mais tempo você demorar para fazer ela, melhor. Tem gente que faz com 30 anos de idade, tanto excesso de pele que tem. Com 30 anos de idade faz a cirúrgica. Então, hoje o jato chegou para poder o quê? Para a gente poder retardar aí por mais tempo a blefarocirúrgica, tá? Então, conseguimos entender um pouquinho da olheira vascular Eu pigmentar? acho que o pessoal entendeu que as pessoas se identificaram. A Fabiana e a Ana aqui estão numa discussão, acho que do marido da Fabiana, se eu não me engano. Todo mundo tem tudo. Agora vou falar para vocês vamos falar do melasma em si, que é a pigmentação
que é mais comum porque ela é ativada, né? O hormônio, ela pode ser hereditária, ela tem a questão hormonal, a questão do anticoncepcional, tem a alteração hormonal da gestação, a gestacional, mas ele pode também ser ativado por um processo inflamatório, ele pode ser ativado por um estresse muito forte. Então, assim, a gente tem outras patologias de pele que são ativadas por estresse. Então, o vitiligo mesmo, ele tem um start aí no estresse que a pessoa tem, a psoríase também tem. A rosácea tem também esse do estresse, mas ela tem uma idade que ela vai aparecer, que é entre os 30 e 50 anos de idade. A gente até brinca e fala assim, se a sua rosácea não apareceu até 50, Não de 50 aparece para mais, frente, fica né? muito tranquilo. Mas a gente tem outra situação que faz com que o melasma apareça, que é a ativação dos vasos. Quando eu tenho muita ativação de vasos, como quando eu tenho eritema na pele, pode ser um eritema transitório ou um eritema permanente. A Leide, mas tem eritema permanente? Tem. Tem aquelas pessoas que já são vermelhinhas por natureza, que é o baby, que a gente chama que é baby. E aí, essa ativação desses vasos faz um aquecimento na derme. E esse aquecimento da derme, esse calor interno, ativa o melanócito. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu fiz um microagulhamento e a minha pele, meu melasma, aí eu adquiri melasma no microagulhamento. Não foi o microagulhamento que fez você ter melasma, você já Ele tinha ele já lá, existia. ele já existia. O que aconteceu foi um processo inflamatório intenso, que não foi bem cuidado, porque tem pessoas que acham que é só fazer um microagulhamento e largar para lá, né? Que não precisa colocar uma lâmpada de UD para avaliar antes, para ver se tem ativação de melanócito, porque se tiver, tem que entrar junto com o microagulhamento com o clareador, já aproveitar esse canal que está aberto e colocar os clareadores junto, principalmente o tranexâmico, é muito bem-vindo aí. E usar despigmentante depois. Não, a pessoa acha que é só microagulhar e largar para lá. E aí esse. Eu Ah, tenho até, eu tenho atendido alguns pacientes aqui para fazer radiofrequência. E aí o que acontece? Acaba que a grande maioria delas tem um certo grau de melasma, né? E aí a gente fica naquele impasse, porque o calor da radiofrequência pode, né, ativar. Eu tive uma paciente em particular que ela realmente tinha muito na testa, um pouquinho aqui no malar, né? E aí eu fiz a radiofrequência, mas trabalhei com white cell, né? Depois da radiofrequência. E 2 semanas antes ela já tinha começado a usar o Light Derme Plus. E depois ela ficou usando. O resultado da radiofrequência foi ótimo, assim. Com uma sessão, na verdade, as amigas dela lá do exército, né, do hospital, estavam perguntando para ela o que ela tinha feito. E aí depois teve gente que perguntou assim, posso tratar o melasma com a radiofrequência? Eu falava, gente, assim, na verdade, o tratamento do melasma dela veio meio que de lambuja, porque a gente usou ativos clareadores durante o processo, mas tratar o melasma com a radiofrequência, na verdade, é uma contraindicação, né? Se a gente pegar assim, a radiofrequência está contraindicada para o melasma, ele é um calor, né? que ele é um calor. Mas se a gente sabe contornar os defeitos, né, podemos dizer assim, de um tratamento, por exemplo, a radiofrequência, a gente precisa do calor para fazer a ativação da neocolagênese, mas ao mesmo tempo ele pode ativar, né, as células a produzirem mais pigmento. Mas se a gente consegue trabalhar nesse inteirinho com bons produtos e saber utilizá-los, aí a gente consegue minimizar o problema e às vezes até resolver. Então, o problema do tratamento do melasma é que, assim, eu preciso entender que se eu tenho uma pele grossa, muita queratina nessa pele, se está em disfunção, não interessa, é proteção, tá? Se eu tenho sebo, se eu tenho óleo nessa pele em excesso, se está em excesso, é por alguma disfunção, mas o meu organismo reconhece que é proteção. A mesma coisa o pigmento. Se tem uma mancha ali, pigmento em excesso, o meu organismo não quer saber, ele quer saber que é proteção. Então, quando eu começo a fazer esses tratamentos de clareamento da mancha, eu estou tirando proteção. E aí eu preciso, quando eu vou tratar mancha, e não tem como eu tratar mancha sem agredir o melanócito. Por quê? Porque o pigmento ele é depositado, o melanócito na camada basal, né? Tá lá 5 milímetros na pele normal, tá ali embaixo.
Aí o pigmento, ele é produzido, ele vai passando e vai subindo. Quando eu vou... Opa, peraí que caiu aqui. Vou só ajeitar aqui. Deixa eu voltar. Quando eu vou fazer o clareamento, eu vou remover queratina, que é proteção do atrito, e vou remover o pigmento, que é a proteção, meu fator natural de proteção do sol, da radiação. Então, meu organismo vai reconhecer que se eu tirei proteção, ele precisa produzir muito mais. Aí a pessoa, ela quer fazer, vira pra gente e fala assim, eu quero um peeling que caia a cara, aquele que sai, que eu troque de pele igual uma cobra. Eu quero uma pele de bebê. A primeira coisa que eu falo, você quer uma pele de bebê? Por acaso o bebê fica no sol igual você fica? Você pega um bebê recém-nascido, até 1 ano de idade, vai com ele fazer tudo que você faz aí, toma banho na água pelando, né? Você vai e fica exposta à radiação do jeito que você fica. Como é que você quer ter uma pele de bebê? Então, calma lá. Vamos fazer a coisa certa. Vamos tratar a sua pele com a idade que ela tem. Então, assim, mesmo a gente trabalhando dentro do conceito da corneoterapia, a gente vai estar tirando proteção. Porque eu tiro o pigmento, eu tiro queratina, eu tiro o pigmento, eu clareio. Só que se eu não manter esse clareamento, daqui 30 dias eu estou pigmentada de novo, que é o que as pessoas chamam de efeito rebote. Leide, porque aí eu tirei uma proteção. Deixa eu te falar. Acho que a gente não vai... Eita, caiu de novo. Eu acho que a gente não vai conseguir encerrar a live no tempo. Aí, como acho que a gente vai gastar mais uns 15 minutos aí, talvez, eu vou encerrar ela agora, porque falta 3 minutos para ela acabar. Eu vou encerrar ela agora, e aí eu já chamo de novo e a gente continua, só para a gente não ter que parar no meio do raciocínio. Tá bom. Tá, pessoal? Eu vou encerrar a live agora, mas a gente já volta. Prometo que não vai ser mais 60 minutos, mais uns 15 minutos. Só para fechar. A gente fecha, só para terminar o raciocínio, tá? Vou encerrar aqui e já abro de novo. Voltemos. Esperar o pessoal entrar aí só pra gente conseguir encerrar o raciocínio que a gente estava tendo do melasma. A gente acabou prolongando um pouquinho aí a live. Só esperar a Leide entrar aqui, mais uns 10 minutos, 10, 15 minutos a gente termina a live. Porque a gente entra no assunto que dá mais polêmica, que é o melasma. Que aí todo mundo quer saber um pouquinho mais. Então, só ela entrar aqui. A Ana entrou de novo, ela voltou. Ela tá, tipo, assídua mesmo. Ela quer saber. Só esperar a Leide e a gente já começa de novo, pessoal. Aí, quem tiver pergunta aí, já se prepara para perguntar pra Leide, que vocês estão com uma expert na estética. Uma perguntinha aqui, deixa eu ver o que é. Solicitações. Aqui, achei. Já aceitei a Leide aqui, ela já deve estar entrando, voltou. Pronto. Voltou? O pessoal todos voltaram? Ó, já tem um pouquinho de gente aqui. Tava com 20 e alguma coisa, o pessoal vai entrando, ainda mais uns minutinhos aqui, e a gente continua. Você lembra em que parte que você parou? Nós falamos da remoção da proteção, né? Então, o profissional, quando ele vai tratar mancha, a gente vai remover a queratina. Até porque os produtos, os ativos clareadores e despigmentantes, que é o que vai atuar, muitos já ouviram falar de tirosina, tirosinase, ele precisa ter carreadores, tá? Então, quando você compra lá, vamos falar do Vitacid, que é o mais comum, que o pessoal vai na farmácia e compra ele, que é a hidroquinona 4%. A hidroquinona é o grande vilão no Vitacid, porque é ela que leva, né, a apoptose, é ela que leva a morte celular, a morte do melanócito. Porque ela calma tanto ele, ela forma uma camisa de força nele, que ele não reage à exposição. E aí ela vai o quê? Vai estimulando, que a pessoa que acha que clareou com a hidroquinona,
nunca mais vai ter a mancha. Ela continua tomando sol e estimulando a pele do mesmo jeito. E aí chega um ponto que o melanócito vai, puf, se entrega, morre e acabou. Fica a mancha branca lá, a acromia. Só que a hidroquinona, ela tem média permeação. Ela permeia igual um ácido hialurônico. Para ela ter uma permeação boa, intracelular aí, ela precisa de um bom carreador. E quem que é o carreador lá no Vitacid? A tretinoína, que é um derivado do ácido retinóico. Entendeu? E aí a pessoa está no pH lá 3,5, está usando a hidroquinona diariamente, então está renovando essa pele, acelerando esse processo de renovação, está gerando um processo inflamatório, enquanto isso a hidroquinona está fazendo o papel dela, porém a tretinoína está inflamando a pele o tempo todo. Aí qual o aspecto dessa pele que usa o Vitacid? Tem outros aí no mercado, mas a gente fala do Vitacid porque é o mais comum. É um aspecto de uma pele fina, uma pele que parece um papel, parece que ela está seca, está o tempo todo esticada. As pessoas, mas eu adoro essa pele esticada assim, está maltratando a pele. Aí no dia que ele para de usar o Vitacid, o melanócito vai lá e fala, acordei. É a mesma coisa, você tratar a pessoa no manicômio, deixando a camisa de força ela o tempo todo, um belo dia você libera ela sem um ansiolítico, sem um Rivotril, sem nada. Simplesmente solta ela no mundo. Ela vai levantar o quê? Louca, correndo louca no mundo. A mesma coisa é o melanócito, ele faz isso, na questão do melasma, né, da disfunção. Então, o melasma, ele tem vários estímulos, tá? Quando você vai para o sol, é liberada uma enzima através dos queratinócitos que leva o comando para o melanócito produzir. Cara, produz aí, porque está tendo exposição aqui. Põe pigmento aí pra gente. Estão me agredindo. Então, o melanócito, o queratinócito é a célula que a gente fala assim, é a célula mais reativa que nós temos. Então, ela põe o melanócito para produzir, ela põe fibroblasto para produzir, ela põe a célula de Merck, porque quando você encosta perto do fogo para queimar, a primeira célula que recebe aquele calor é o queratinócito. Não são as células de Merck do sistema nervoso. São os queratinócitos. Então, é ele que manda o comando para lá. E ela ativa as células do sistema imunitário também, as células de Langerhans. Então, quem que eu preciso proteger na minha pele? O queratinócito. Então, eu preciso proteger meu extrato córneo. Sempre preciso proteger ele. Oi, bebê. Chegou meu gatinho, meus 2 gatos chegaram aqui. Então, assim, quando eu vou remover a mancha, eu removo queratinócito com pigmento. Mas eu não posso esquecer de trabalhar a disfunção do melanócito. Então, o melanócito ele é agredido pelo calor, tanto calor externo quanto calor interno. Então, o aquecimento dos vasos sanguíneos na derme faz com que eu tenha uma ativação de melanócito. A exposição solar faz, a desidratação também faz. Quando a minha pele está precisando de fluxo de água, quanto os queratinócitos eles são ativados para poder produzir lipídios para compensar essa água que está faltando, quanto os melanócitos também são ativados para eles produzirem. Então, o ressecamento me leva a ter melasma, ativar o meu melasma também, tá? E aí, o que eu preciso fazer? As pessoas ficam presas a só despigmentante aos clareadores e ficam presas aos renovadores celulares. Ah, não, eu estou tirando a queratina, eu estou tirando o pigmento. Não tá, porque o melanócito ele produz diariamente. Ele vai produzir, daqui uma semana o pigmento está ali na superfície de novo. Então, eu preciso fazer o quê? Eu quero retirar esse pigmento que está depositado, eu até retiro. Mas eu tenho que entrar o quê? Com os ansiolíticos. O ansiolítico para o melanócito, porque ele é uma célula nervosa, eu preciso acalmar essa célula. Eu consigo, por exemplo, igual eu tenho rosácea e tenho melasma. Se a Leide fica estressada, né? Se eu uso alguma coisa, se eu como pimenta, ativa a minha rosácea. Aí daqui uma semana o melasma está ali. Se eu como chocolate, ativa a rosácea. Aí vem de novo o melasma para a superfície. Então, quem que eu preciso tratar? É o melasma ou é a rosácea? A rosácea? Tá. Quem que está ativando o melasma das pessoas que estão fazendo reposição hormonal? Ah, eu tomo anticoncepcional, Leite, não tem como. Eu tenho que continuar com o meu anticoncepcional. Ok. Nós temos ativos na cosmética que corta a comunicação lá da enzima
que é ativada pelo hormônio que faz o melanócito produzir. Nós temos um ativo que faz isso, tá? Então, a gente, no Light Derm Plus, que é esse aqui, eis a maior dúvida que tem em relação ao Element. Ah, o Light Derm é só para botar à noite? Não, o Light Derm ele não tem renovador. Ao contrário, ele não tem produto que tira a queratina. Ele tem o ácido hialurônico que imita a queratina ali. Na verdade, ele protege. Então, se ele protege, ele é um clareador para o dia. Todo mundo que está fazendo clareamento de manchas em consultório não pode ficar sem o Light Derm. Porque em consultório, a gente tira a proteção, tira a queratina. Então, diariamente, a pessoa vai repondo aqui como se fosse uma queratina sintética, para enganar o melanócito que ele está protegido, tá? Nós temos um outro companheiro dele, que é o Block Triplo R. O Block Triplo R, aí ele já vai ter uma função, ele tem 3 ativos, né, botânicos aí, que me dá uma resposta do retinol, não é o retinol, me dá a resposta do retinol, que ele vai me dar um resultado da hidroquinona. Eu acho fantástico, estou sem ele aqui para mostrar, o Block Triplo R. Eu falei que foi um dos produtos que a doutora Fernanda, eu acho que ela estava muito inspirada no dia, quando ela criou essa fórmula desse produto. Porque imagina, um produto que ele me dá um resultado, uma resposta de um ativo que, de certa forma, prejudica a minha pele, que é um derivado lá do retinóico, né? Assim, usando ele diariamente. E me dá a resposta de um outro que me dá um resultado bom, que é a hidroquinona, só que é tóxica. Eu tenho esse resultado com esse produto. Então, esse produto, a gente deixa ele, a nossa carta na manga, para as manchas resistentes. Aí é onde entra a questão assim, eu posso ter uma pele com 50 anos com melasma, que essa mancha não é resistente. Essa pessoa nunca usou nada agressivo, o melasma está ali, ela usava alguns clareadores mais suaves, mas ela nunca deu porrada, nunca fez CO2 fracionado, nunca usou retinóico, nunca usou cógico, nunca usou nada para clarear assim, tão mais forte. Então eu uso o Light Derm, só o Light Derm clareio. Eu tenho uma pessoa de 30 anos que o melasma é negro, que é aquele melasma assim, já do efeito rebote, que o Light Derm ele vai chegar até um certo ponto, depois ele não vai mais. Aí o que eu vou usar? Eu vou usar o Block Triplo R, junto com o Light Derm. Tem uma paciente aqui, ó, a Fernanda, vou até fazer a propaganda dela aqui, gente, quem é de Brasília e precisa encomendar torta pro Dia das Mães, olha lá no Instagram do Pastry. Ela tá falando aqui, ó, que é o caso dela. Ela é branquinha, ela é um fototipo 2, assim, ela não tem esse melasma todo, não. Isso é drama. Isso é saudade de mim. E olha, às vezes o que ela tem é uma placa de efélides, uma placa de sarda, porque as sardas, quando elas proliferam, elas crescem ou elas se multiplicam, e aí elas vão formando placa e formam uma mancha grande. Como essa região é uma região mais exposta à radiação, elas se proliferam na região de melasma, porque o melasma ele dá a borboletazinha, né? Ele vai dar, ou ele dá a cabecinha da borboleta só aqui, muitas pessoas têm ele só aqui, nariz e faz assim. Tem muitas pessoas que têm ele aqui, a gente fala que ele faz a árvore, que ele faz as raízes da árvore aqui no buço, que é o bigode, aí ele faz o tronco dela aqui, com aquele risquinho, e depois ele faz isso aqui, ó, né? Mas ele vai sempre dar em par o melasma. Ó, a Lúcia está falando aqui do Skin Path. O Skin Path é a paixão, porque o Skin Path ele faz o equilíbrio de todas as células. Então, a associação de Skin Path e Light Derm é fantástico também. Talvez para essa moça que falou aí que é o fototipo 2, às vezes o Skin Path vai bem para ela, que ele vai equilibrar as células aí. Pronto, Fernanda, respondido aí sua pergunta. Então, assim, o melasma, praticamente o tratamento, os produtos que nós utilizamos para todas as pessoas são quase os mesmos. Só que o que vai definir a frequência desses produtos, de que forma eu vou usar, o estilo, o tipo de melasma. Não é porque é melasma que melasma é igual em todas as pessoas. Eu tenho a origem dele.
Então, eu posso ter o meu melasma, ele é vascular, ele é ativado pela rosácea. Eu fico exposto ao sol, não ativa ele. Eu fico exposto a essa luz, não ativa ele. Mas se a minha rosácea exacerbar, uma semana depois o melasma está na superfície, tá? Aí, a outra pessoa, não, é o hormônio. A outra pessoa, não, meu melasma ele só vem com o sol, porque eu não faço uso, não faço reposição hormonal, não uso anticoncepcional. Mas eu me exponho ao sol, o melasma está ali ativado. Por isso, a doutora Fernanda pensou em quê? Em um produto que fizesse 10 bloqueios na ativação do melanócito, tá? Que é o Light Derm Plus. Além de ter 10 ativos clareadores, né? Ele tem ele tem 2 pré-probióticos, equilibra a flora cutânea. Ele tem 3 anti-inflamatórios, entre ele o Neurofence, que a Element é a única no Brasil que tem esse ativo. Até hoje não tem outra empresa que tem. Que é o ativo que a gente fala que é o elixir da juventude. Que ele faz o equilíbrio do processo inflamatório da pele. Eu não fico sem o meu, que é o mesmo que tem no Bicero, né? Então, assim, casadinhas, eu posso usar Light Derm com Skin Path, Light Derm com Bicero, Light Derm com Sense Repairs, essa pele com uma pele mais sensível, que agora ele reformulou, ele tá vindo como SOS, tá? Agora a gente pensa assim, tá, eu tenho melasma, eu vou inflamar uma pele que esse melasma é vascular? Não posso. Então, por exemplo, a Lady não pode usar um peeling que deixa a pele vermelha, que faça vasodilatação. Por quê? Porque a minha pele, o meu melasma é vascular, eu vou ativar a minha rosácea. Já uma outra pessoa pode usar um peeling de cair a cara, porque a pele dela é mais resistente, o melasma dela vai ser hormonal, né? Então, assim, cada caso, ele precisa ser estudado. Por isso que melasma, a gente pede, procura um profissional. Procura um profissional que entenda também de manchas. Procura um profissional que personalize o seu tratamento. E outra coisa, aceite que você tem melasma. Aceite que você tem uma patologia cutânea crônica. Melasma é uma patologia cutânea crônica, tá? Não é só uma simples mancha. Eu jamais vou ter a minha pele de novo assim, ó. Uma vez ativado, uma vez ele veio para a superfície, enquanto ele está na camada basal e você conseguir manter ele quietinho lá na basal, tá ótimo. Vai fazer o tratamento para manter ele lá quieto. Mas um momento ele vai ativar e vai vir para a superfície. Seja com 20, com 30, com 40, ele vai vir para a superfície. E na hora que ele chegar na superfície, você tem que aceitar que você tem melasma. Porque a aceitação faz o seu resultado ser mais eficiente. Porque você vai controlar o seu estresse em relação a isso. Então, vocês viram que eu tenho melasma vascular? A gente tem melasma vascular. Aí eu tenho as duas coisas, eu tenho a mancha pigmentar e a vascular, no caso do melasma aí. E eles casam juntos. E a pele inflamada, ela pigmenta com mais facilidade também, se ela for o fototipo 3 e 4. Leide, eu acho que a gente conseguiu fazer um apanhado, assim. Vou resumando. Teve uma pessoa aqui que pediu, acho, para você mostrar de novo o Light Derm Plus. A Lourdes falou do Photonume. Sim, Lourdes, o Photonume é o protetor que quem tem melasma não pode ficar sem ele. Na verdade, em Brasília, eu até falo, o pessoal gosta muito do Global, né, Fernando? Porque o Global, ele tem essa proteção global que a gente precisa das 10. Mas o pessoal em Brasília, eles também fazem muita atividade física ao ar livre. A gente vê muito pessoal, sábado e domingo, né, nos parques, andando de bicicleta, correndo. Até na quarentena, viu? Tá tendo, né? Então, tem que usar o Global, o Photonume, tá? Quem tem tendência a pigmentar, tem que usar o Photonume em Brasília. Quem mora em região de praia também, mas a semana toda eu passo dentro do consultório, então usa o Global. Agora, vai pra praia, Photonume, porque o Photonume tem um clareador. E o FPS dele é 45. Ele tá aqui próprio para quem tá fazendo o tratamento de manchas, tá? Vou mostrar o Light Derm, que é o nosso queridinho, que é o produto, ele pode ser usado de noite também, porém, ele foi desenvolvido para essa proteção durante o dia. Tá? Por quê? Eu não deixo de incluir o Light Derm nos kits home care que eu passo para o paciente. É o Light Derm e o Lumière, né? Quem faz a parte de jato de plasma. Light Derm e Lumière. Até para fazer a radiofrequência fracionada, se eu vou usar a ponteira linear,
às vezes numa potência mais alta, porque a gente consegue anestesiar, né? Eu passo Uhum. até na fracionada. É interessante, tem que usar ele sempre. Mesmo que usou o Healthskin, porque o Healthskin é o SOS imediato ali, né? Mas aí depois do quarto dia, quinto dia, usar o Luminier para ele trabalhar. Até para aproveitar esse canal que está aberto, ele vai ter uma permeação melhor aí para cuidar desses vasos, principalmente a vascular, a ureta vascular. Pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais de melasma, que a gente tenha conseguido esclarecer um pouquinho mais para vocês. A gente precisa tomar muito cuidado com o processo inflamatório intenso no melasma, então a gente nunca gera uma inflamação em cima de outra. Então, às vezes, antes de se iniciar um tratamento realmente de remoção de queratina com pigmento, a gente precisa desinflamar essa pele para poder provocar uma outra inflamação. E aí a gente tem um kit chamado Vaccine, da Element, que ele faz isso, que ele faz o equilíbrio do processo inflamatório da pele. Se a pele não inflama para reagir, combater o envelhecimento, ele coloca ela para combater, para inflamar, e se ela está inflamada demais, ele desacelera essa inflamação. Então, o Vaccine é excelente, é o nosso elixir da juventude. Eu falo que todo mundo deveria fazer uma sessão de Vaccine uma vez por mês, porque é o Vaccine que vai controlar o nosso processo inflamatório. Só falar duas coisas aqui. Primeiro, falar para a Fernanda, ela falou amei, mas eu acho que ela não sabe que ela chegou na segunda parte da live, que a gente já passou de 1 hora. Vai ficar salvo, não vai? Vai No ficar salvo. YouTube? Vai ficar salvo no YouTube. O pessoal tinha perguntado lá no grupo se tinha como você fazer outra live a respeito de home care, né? Porque você deu uma aula hoje, não foi isso? Isso, eu dei uma aula hoje para algumas profissionais sobre home care. E aí, assim, eu não assisti a aula porque eu estava sendo atendido pela Ionara, hoje eu estava de paciente, o dentista tinha virado paciente, mas aí a gente pode, na semana que vem, voltar a falar do home care, né? A gente pode dar uma diversificada no que a gente tinha falado. As lives eu deixo salvo, sempre no dia seguinte eu coloco todas no YouTube, eu tenho um canal lá no YouTube, elas ficam disponíveis, mas toda quarta-feira, nesse horário, às 19 horas, a gente faz a live aí de 1 hora. Hoje é porque extrapolou, porque o assunto rendeu um pouquinho, né? A gente tinha que falar um pouquinho das diferenças das discromias, porque acaba que a gente tem várias discromias, né? A gente não tem só a pigmentar, que é o melasma, melanose. A gente tem outras discromias aí juntos. Ainda nem falamos da lipofuscina, que é uma outra discromia que é em decorrência dos lipídios. Tem a glicação, que é outra coloração, que é a pele amarelada, que é um outro momento para falar de cores, né? Na faculdade, eu sempre dava uma aula de cores de pele, né? As meninas falavam assim, meu Deus, nós temos 7 cores na nossa face, na nossa pele, nós temos 7 cores na face. A gente tem muito assunto para live, né? Eu tinha mais uma coisa aqui para te perguntar, e sabe quando te dá aqueles brancos, assim, tipo, a pergunta sumiu da cabeça, ela desapareceu. Eu não lembro o que eu ia te perguntar, tipo, eu tô muito cansado. Mas depois eu te faço a pergunta. Eu quero agradecer mais uma vez para você, agradecer a todo mundo que acompanhou, porque a galera já tá meio, vamos falar a verdade, saco cheio de live, né? Tem live de tudo, tem live do padre, tem live do médico, tem live do dente, tem live de tudo, né? Mas a gente sempre tá conseguindo aí, semana após semana, aumentar a audiência, o pessoal tem perguntado, né? Isso tem sido bacana, tem sido engrandecedor para mim também. Quando eu comecei a trabalhar com harmonização, eu fui no caminho que todo dentista faz para trabalhar harmonização. É aplicar botox e botar preenchimento. Botar botox e botar preenchimento. O botox até que a gente vê mais resultado. O preenchimento não é que a gente não vê. A gente vê resultado, só que você não vê um resultado duradouro do preenchedor. Justamente porque a gente tem várias disfunções na pele que a gente não sabe tratar. Que a gente não aprendeu nos cursos de harmonização a tratar. E aí foi quando, num congresso, eu vi o aparelho da Tony Derme,
naquela época eu já estava fazendo um pouco de Sculptra, então eu estava gostando do Sculptra por ser um bioestimulador. E aí eu vi o aparelho da Tony Derme, e foi meio, tinha uma palestra, foi meio que amor à primeira vista, assim. E assim, é um investimento alto, não é um aparelho barato, até mesmo que a gente comprou o ozônio junto. E eu sei que nessa, assim, a gente ficou namorando, eu e a doutora Ionara ali, o aparelho e tal, não sei o quê. E eu acho que mais ou menos um mês o negócio estava fechado, a gente fez um investimento alto. Aí comecei a trabalhar com a radiofrequência, ver jato de plasma e comecei a me apaixonar pela bioestimulação. E aí a Leide tem sido uma grande parceira, assim, porque ela é esteticista, ela tem formação nessa área, então tem muita coisa que eu aprendi que ela que tem me ensinado. E aí nisso eu fui adquirindo os outros equipamentos. Semana passada eu já comprei mais outro. E tenho trabalhado muito com a bioestimulação, né? Assim, para mim é o que eu mais gosto de fazer, é bioestimulação. Trabalho com PRF também, que é uma técnica que a gente tira o sangue do paciente, centrifuga e usa só aquele concentrado, que é cheio de fator de crescimento. Então, o que eu quero falar, pessoal, que foi uma coisa que eu discuti hoje com a Ionara, quem quiser fazer tratamentos de bioestimulação, é o seguinte, todos esses tratamentos estéticos, eles não funcionam da noite para o dia, não é verdade, Leide? Não, então, não tem como. Leva tempo, o paciente tem que ter disposição de ir ao consultório, então que tem tratamento semanal, às vezes demora um mês para poder fazer um preparo para ir poder fazer uma radiofrequência, um microagulhamento. Então, assim, leva tempo, mas a gente consegue corrigir. Então, se a gente pensar que a gente teve, às vezes, 40 anos de envelhecimento, a gente não consegue corrigir esse envelhecimento de 40 anos em uma sessão, em um dia. Às vezes vai demorar 6 meses, 8 meses, 1 ano de tratamento, mas para devolver tratamento com qualidade e, sobretudo, com saúde, né? Porque a gente não tem como dissociar estética de saúde. Para a gente trabalhar estética, a gente tem que trabalhar com saúde. Então, assim, quem for fazer tratamento de tratamento estético, seja com dentista, seja com esteticista, biomédico, enfim, todo tratamento de bioestimulação leva tempo. Então, o paciente tem que ter paciência, mas eu garanto para vocês que o resultado final de uma bioestimulação, ele é muito diferente do que simplesmente ir lá e colocar um ácido hialurônico, ou simplesmente ir lá botar um fio, fazer uma toxina. A gente tem todo um resultado completamente diferente, a gente entrega resultado de qualidade e, sobretudo, que eu observo os meus pacientes mais velhos. Quando você termina uma bioestimulação, não necessariamente você acabou com todas as rugas do paciente. Mas o paciente, ele olha e fala assim, Fernando, estou super satisfeito com o meu resultado. Porque eu estou aqui com os meus 70 anos, vejo algumas rugas, mas a minha pele é outra. A gente não transforma o paciente com 20 ml de ácido hialurônico, porque você tira a identidade do paciente. Então, esse que é o legal da bioestimulação. É a estética orgânica, né? Exatamente. É a gente botar o nosso corpo para trabalhar a nosso favor. E aí a gente utiliza cosmético, aí a gente utiliza alguns equipamentos, enfim, a gente tem toda outra maneira de transformar a nossa estética sem a gente mudar. É transformar com saúde, com qualidade. Tá? Pois então, mas nós não podemos esquecer de que tem a questão dos profissionais. Não é o fato, igual o doutor Fernando comprou uma plataforma, né, que é um equipamento que tem vários recursos ali. Investir num equipamento desse, muitas pessoas têm dinheiro para investir. Agora, tem que ter o conhecimento, tem que conhecer, tem que gostar de estudar, tem que investigar. O envelhecimento da pessoa é individual, o envelhecimento de cada um. Então, não é só a pessoa ter o equipamento, o melhor equipamento do mundo, se ela não souber operar esse equipamento. E a gente vê muito isso no mercado, pessoas que investem caro no equipamento, mas não têm coragem de investir em curso. Então, não para procurar tratamentos, procure tratamentos com pessoas que estão buscando conhecimento, estão buscando estudar, está todo dia ali. Profissionais que não têm vergonha, eu lhe admiro demais, porque o que acontece? Eu, como todo mundo, chega e menospreza, a maioria dos profissionais menospreza. Eu já ouvi muito isso. Chega e me fala assim, lógico, não fala que eu sou dentista porque eu não tenho DR. Você é biomédica? Falo, não, eu sou esteticista. Ah, não acredito que você é só uma esteticista. Só uma esteticista.
como se nós não estudássemos 3 anos, como se não existisse uma pós-graduação, né? Como se a gente não buscasse congresso, curso e tudo mais. Então, tem profissionais e profissionais. Vamos procurar um profissional que investe, que tem uma clínica boa, uma clínica bonita, mas que tenha conhecimento, que saiba fazer procedimentos personalizados. Não é ter só blindex, não é ter só porcelanato no chão. Então, saiba associar, porque também tem tratamentos que eles, dependendo da ordem, eles são incompatíveis, né? Então, às vezes, igual tudo que eu gero calor, eu tenho que fazer antes dos outros bioestimuladores. Sabe o que me fez pensar nisso, Leite? Eu vou, só para resumir aqui, para terminar. Eu fiz o meu primeiro curso de harmonização, eu fiz com 2 profissionais renomados dentro da área da odonto. Super renomados no Brasil e fora. E aí, ela mostrou um caso, assim, realmente são profissionais muito habilidosos, com ácido hialurônico, a toxina. Basicamente, esse é o carro-chefe deles. E aí, a gente trabalha muito com a questão da reabilitação orofacial, né? Então, por exemplo, se a gente vê uma ruga, um bigode chinês muito expressivo, a gente pode pensar que o paciente, por exemplo, ele perdeu dimensão vertical, ou seja, ele perdeu altura porque ele desgastou dente. Então, você teria que começar primeiro, tratar dente, devolver, pá. Aí, beleza. Ela fez isso, né? A paciente tinha perdido dimensão, ela devolveu dimensão, e aí ela entrou com ácido hialurônico. Aí você ainda observava um certo grau de flacidez. Na foto, dava para você ver que, assim, estava preenchido, mas parecia que a pele ainda estava flácida, né? Parecia que faltava alguma coisa ali. Na hora aquilo me bateu assim, eu falei, cara, mas ela preencheu, ela usou Restylane, que é o melhor ácido hialurônico que tem, que é da Galderma e tal, mas se botar mais a paciente vai deformar. Ela fez, e em seguida a paciente foi pro dermato fazer CO2 fracionado. Aí eu falei, cara, mas... Aí na hora eu falei assim, beleza, ela mostrou um depois que estava lindo, mas eu acredito que seja um depois de talvez umas 2 ou 3 semanas do CO2 fracionado. Aí eu me perguntei, mas quanto tempo esse ácido hialurônico agora ele aguentou? Depois dele ser agredido pelo CO2 fracionado, que é uma fonte de calor que causa perda de epitélio. Aí ela fala assim, primeiro a gente tem que arrumar a cama, arruma o estrado, arruma o colchão e põe a colcha. E naquele momento eu falei, isso não tá certo. Se eu não começar a tratar a pele, eu não tenho como ter nada lá para baixo, porque tudo vai desabar. E graças a Deus, eu vejo que eu fui pelo caminho certo, não é uma crítica a ela, talvez sejam questões de postura profissional. Eu realmente prefiro tratar a pele antes. E graças a Deus apareceram pessoas como você, que é tipo minha guru do WhatsApp, é tudo que eu preciso, eu ligo, Leide, me socorre. Então, pessoal, para quem quiser fazer bioestimulação, é o melhor tratamento que tem contra o envelhecimento. A Element tem dermocosméticos que são excelentes, que a gente associa aos tratamentos. E vocês vão ver mais um pouco na semana que vem, quando a gente for falar de novo de home care. A gente vai tentar fazer uma outra abordagem. A gente vai pensar na semana o que a gente pode falar. Mais uma vez, Leide, obrigado. Obrigado a todo mundo que agradeço. Semana que vem estamos aí de novo. Até mais, pessoal. Obrigada pela audiência. Espero que tenham gostado, né? Eu acho que gostou, porque a audiência manteve aqui. Ah, então tá bom. Então tá bom. Tchau, tchau, Leide. Obrigado. Tchau.